dia a todos. Quero parabenizar o Walter pela palestra, que foi muito elucidativa em muitos pontos para mim, acredito para a maioria também, né? E enquanto ele falava, a gente conseguiu perceber que o mote principal é a eficiência, né? E a eficiência, eu agora puxando o peixe para o lado em que eu vejo todo dia, né? Eu e o Lademir lá na Kombi, a gente sabe que um dos motes do Banco Central o lema do Banco Central é a busca por um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, isso é o lema, um dos elementos do lema do Banco Central, né? É garantir o poder de compra da moeda e a manutenção do sistema financeiro sólido e eficiente. Então, isso já está dentro da realidade da advocacia pública federal, né? Inclusive, porque mesmo sendo do Banco Central, que é responsável por manter a economia, já foi cobrado no passado para ter práticas mais eficientes, e hoje tem, até, acho que quinta-feira, dia 18, se não me engano, hoje quarta, foi premiado pelo Comitê de Basileia com nota máxima nas práticas de política pública e de governança. Então, tudo isso remete a esse compromisso que nós, como advogados públicos, também temos que ter com a eficiência. Porque, como disse o Walter, indiretamente nós somos também responsáveis pelo sucesso e pelo insucesso que o nosso país tem, né? As pequenas coisas que nós deixamos de fazer. Então, justamente esse é o ponto principal que, creio que agora a Micheline vai falar, que a advocacia pública federal, em tempos de crise, ela é ainda mais essencial, porque a busca dessa eficiência é repetir o óbvio, né? Mas, enfim, que é absolutamente necessário, né? Então, agradeço mais uma vez e passo a palavra à Micheline, que vai fazer a exposição sobre a advocacia pública em tempos de crise. Boa tarde, pessoal. Como se diz, os últimos serão os primeiros, né? E eu gostei da plateia cheia, viu? Obrigada. Finalmente. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Bom, aproveitando, eu vou falar daqui, porque vocês perceberam que eu fiquei sem voz, né? Ontem eu estava com a voz boa, hoje a voz já não está tão beleza. Aí, para não correr riscos, eu vou ficar por aqui mesmo. Seguinte, aproveitando o gancho do Dr. Walter, qual o maior desafio da advocacia pública federal na atualidade? Racionalizar a nossa atuação e a nossa estrutura. E como é que a gente pode fazer isso? A meu ver, não há outra saída senão unificação. Agora, como a gente vai unificar? Eu estou fazendo doutorado na Universidade do Porto, e o meu objeto de estudo, o Brasil vai ser estudo de casos, porque não tem advocacia pública em Portugal, quem faz às vezes ainda é o Ministério Público, é sobre a natureza jurídica da advocacia pública. Eu tenho uma tendência de achar que a nossa natureza é mista, é híbrida. Ela tem um cunho jurídico e um cunho político também. Apesar dos colegas quererem sempre sair do cunho político, mas eu acho que o nosso papel ele é tão jurídico e tão político que isso faz com que a gente possa atuar para assegurar todas as políticas públicas do país, porque se a gente não tiver nosso cunho político, a gente também perde todo esse grau de interligação com os nossos gestores. A gente tem que sempre estar perto do gestor, porque se a gente não ficar perto do gestor, podem ter certeza que eles vão arranjar quem faça o nosso trabalho. Então, o advogado público tem que estar perto do gestor, sim. Eu sempre fui adepta da ideia de que não tem que tirar todos os procuradores, todos os advogados da União de dentro dos ministérios e de perto dos gestores, porque se a gente sair, alguém ocupa. E vocês já sabem no que dá, né? Então, assim, eu só vou começar dessa ideia. O meu modelo de natureza jurídica, e meu objeto de estudo é esse, tratar a advocacia pública como natureza híbrida, jurídica e política. Só para começar com uma premissa, tá? Para vocês terem uma ideia. E o que eu vou apresentar aqui, gente, é o seguinte, eu tenho que agradecer muito ao Dr. Ricardo Ei, ao Dr. Lademir, ao Dr. Aldemário, e a todos os colegas que, de uma forma ou de outra, contribuem com os modelos e que pensam a advocacia pública federal, certo? Eu vou apresentar modelos teóricos, são folhas em papéis, são modelos em brancos que nós vamos preencher,
tá certo? Porque o objeto é o seguinte, o objetivo, na verdade, a unificação ela vai vir, a gente não sabe quando. Ela pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, mas eu estou há 16 anos na Advocacia Geral da União, eu sei que ela vai vir. E a gente tem 2 opções. Tem um caminhão vindo. A gente pode fechar os olhos. Não, ele não vai vir, não. Mas eu vou fechar os olhos, ele está vindo. E ele vai me atropelar. Ou eu posso abrir os olhos e tentar correr para algum lugar, né? Tentar ir para um acostamento, tentar ir para o lado, tentar pular, fazer alguma coisa. Eu prefiro ver que o caminhão vem e tentar resolver e apresentar, estar preparada para quando ele vier. Ou, se nós formos mais inteligentes enquanto carreiras, né, e amadurecermos, a gente se adiantar ao caminhão e já apresentar nossas propostas. Mas eu acho que a coisa está caminhando nesse sentido. Então, eu vou apresentar uns modelos aqui. Com certeza, há vantagens e desvantagens nesses processos que eu vou apresentar. Então, assim, eu vou primeiro apresentar a teoria, o modelo teórico, e depois a gente vai preencher com isso tudo, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que se faz é a seguinte. Qual a diferença entre as carreiras da Advocacia Geral da União? Fácil. Todo mundo vai dizer, especialização das atribuições. Bom, segundo o Dr. Walter, né, não há mais especialização de atribuições dentro da Advocacia Geral da União. Isso é básico, assim. Eu atuo em uma matéria que um colega PFN, a gente sempre fica na dúvida, em várias matérias lá na Procuradoria da União, se eu vou atuar ou se vai atuar o colega procurador da Fazenda. Sempre fica num limite ali. Aí, geralmente atuam os dois. Fica tão bonito no judiciário, duas contestações sobre o mesmo assunto. As 2 assinadas pela União. Fora aqueles absurdos de que quando você vai para uma audiência, tem 3 advogados públicos de um lado, né? Aí o juiz para falar a mesma coisa. É bom quando a tese é diferente, aí você vê assim. Quando eu vou fazer determinada contestação, eu sempre verifico a contestação da Procuradoria Federal. Eu disse, não, peraí, deixa eu ver o que é que eles estão falando aqui, para ver se eu posso copiar também, né? Eu mesma faço a uniformização. Isso realmente é o maior contrassenso que pode existir. É um escritório mais caro do país. Eu não gosto de chamar a Advocacia Geral da União de escritório, tá? Mas aqui eu vou generalizar só para fazer essa comparação. Nós não somos um escritório de advocacia, nós somos uma instituição de Estado também. Então, a gente tem que cuidar, quando a gente fala que está defendendo o nosso cliente, realmente a gente está defendendo a sociedade brasileira, o nosso maior cliente. Então, eu não falo da União, eu falo da sociedade, porque, enfim, tem um interesse primário e secundário. E o primário, para mim, com certeza é a sociedade brasileira. Mas quando eu vou para uma audiência e tem 3 colegas, um procurador da Fazenda, um procurador federal, geralmente, e o juiz, eu disse assim, meu Deus, que perda de tempo. Né? 3 colegas, às vezes, numa cidade distante, que se locomovem, pagando diária, entre outras coisas, né? Mas isso é o nosso dia a dia. Bom, essa especialização da atribuição, a gente viu que já foi superado, porque existem colegas atuando em vários níveis. Infelizmente, por questões ainda políticas, a gente não pode ter um especialista da PGF ainda dentro da coordenação de grandes devedores da PGFN. Mas quem sabe ele ocupando um DAS pode, né? Tudo é política no nosso país. Se ele ocupar um cargo comissionado, ele pode. Está lá na coordenação de grandes devedores. Então, está na hora da gente modificar é um jeitinho, né? O colega assim, não, o colega é tão bom, vou trazer ele para cá. Mas ele vai com o cargo comissionado. Por que não? Ele é advogado público, procurador federal, atua lá dentro da coordenação de grandes devedores. É para isso que a gente tem que evoluir. Eu vou apresentar os modelos que eu vejo como possíveis para a unificação. Eu acho que depois eu vou abrir para o debate, para a gente... Claro que é um debate que a gente vai só começar. E começando esse debate hoje, pode ser que nós, enquanto carreiras, ou pelo menos nós, enquanto associação, ANAF, por que não assim dizer, vamos propor nosso modelo de unificação. Eu acho que está na hora da gente colocar eles e votar, né? Pensar, aprimorar e ficar com ele pronto mesmo. Quem sabe a gente se antecipa ao caminhão. Né? O que é que existe hoje, gente? Na Constituição existe o seguinte... Essa é a formatação constitucional brasileira. O artigo 131, ele prevê um grande órgão, a Advocacia Geral da União, que é uma das 4 funções essenciais da Justiça,
Por isso que eu não considero e não consigo dizer que a Advocacia Geral da União é um escritório. Nós somos uma grande instituição, por mais que nós tenhamos também um cunho jurídico e político, a Advocacia Geral da União é uma instituição, então ela não pode ser comparada a um escritório de advocacia pública, de advocacia privada, né? Por mais que nós sejamos advogados também, certo? Eu acho que a gente tem que fazer essas divisões e deixar isso muito claro para os colegas. Eu sempre me incomodava como a procuradora regional da União da Primeira Região, quando eu assumi, a doutora Elia Betera, ela olhava para a gente, o nosso grande escritório. Eu não considerava a AGU um escritório. A gente pode atuar em coordenação como um escritório, mas não somos isso. Nós somos mais que isso. Então, a gente tem que sempre ter cuidado com isso. Tá? Bom, o que é que existe na Constituição? Um grande órgão, a Advocacia Geral da União, isso é o que está escrito na Constituição Federal de 88. É isso que a gente pretende e pode mudar. Certo? Uma procuradoria específica, portanto, outro órgão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela está citada na Constituição, então é a única procuradoria que realmente tem uma formatação constitucional. A necessidade de uma lei complementar para tratar de organização e funcionamento. Bom, a Constituição Federal de 88, quando fala de advocacia pública, não mais o título é a Advocacia Geral da União, o título lá, para quem lê, é Advocacia Pública. Isso foi muito bom, porque a gente está tratando de advogados públicos. A gente ganhou o gênero. Hoje realmente, todo mundo se vê como advogado público, como o Ministério Público. Todo mundo sabe quem é do Ministério Público. Agora, todo mundo sabe quem é advogado público. A gente tem uma identidade, por mais que tenha diferenças gritantes com os colegas procuradores dos estados e dos municípios, até pelas opções políticas que eles fizeram em determinados momentos, mas nós temos uma identidade de gênero e somos advogados públicos federais. Essa foi a maior conquista dos últimos 16 anos que eu entendo que a AGU teve. Hoje, todo mundo fala em advogado público. Todo mundo se vê como advogado público. Isso é muito importante. Bom, a primeira conclusão que se chega com essa formatação constitucional é o seguinte: não existe previsão de nenhuma das carreiras na Constituição Federal. Né? Apenas órgãos. Portanto, a unificação de carreiras, mantendo-se como são hoje, não existe uma emenda constitucional, não exige emenda constitucional, pelo menos em princípio. Bom, será que essa unificação ela necessita de lei complementar? Bom, para responder essa pergunta, a gente deve saber se organização e funcionamento inclui criação, transformação, transposição e extinção de cargos. Bom, espera aí que o negócio foi passando aqui. Pronto. A interpretação para essa questão já foi dada na ADI, na primeira grande unificação que ocorreu no âmbito da Advocacia Geral da União, que foi com relação aos cargos de assistentes jurídicos da Advocacia Geral da União e advogados da União, em 2002. Inclusive, eu sou originária da carreira de assistente jurídico da AGU. Primeiro e único concurso que a Advocacia Geral da União fez para a ocupação dos cargos nas consultorias. Olha como a coisa era esquizofrênica. E eu vou utilizar a palavra esquizofrênica várias vezes na minha apresentação. Você tinha um advogado, que ele só podia atuar no consultivo, e você tinha um advogado da União, os cargos eram similares, né, as atribuições, e só podia atuar no contencioso. Só que o que é que acontecia? Nessa época, tinha uma diferença. A remuneração, quando a gente fez o concurso, né, doutor André? Nossa remuneração era diferente dos advogados da União. Por incrível que pareça, eu ganhava R$500 a mais com o advogado da União. Vocês acreditam? Isso em 99. Quando nós assumimos, em 2001, o concurso demorou 2 anos. Entre o trâmite do concurso e a chamada de todos os colegas. Nessa época, eu ganhava também esses R$500 a mais, que eu ganhava a mais que um advogado da União, era R$500 a menos que eu ganhava de juiz federal. Olha como a coisa era naquela época. A gente sempre tem que ter esse balizamento histórico. Eu sempre gosto de guardar os editais, para quando me perguntam se eu fui unificada, se foi uma boa. Mas quando eu entrei, eu digo que naquela época, eu como fui unificada e perdi
eu e toda a turma de 2001, nós fomos muito prejudicados com relação à promoção e remoções. Principalmente remoções, que era o que mais afligia os colegas na época. Mas se vocês me perguntarem atualmente se foi bom, foi ótimo. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nos últimos anos, dentro da Advocacia Geral da União. Seria esquizofrênico. Vocês já pensaram? Ter procurador federal, advogado da União, procurador da Fazenda, procurador do Banco Central e assistente jurídico? 5. Mais 5 associações. Na verdade, eram 10, né? Ia virar umas 10 associações aí mais para se matar. Mas, pelo menos, diminuiu a carreira. Já foi um negócio bom. E foi racional. A Associação dos Advogados da União não conformada, porque entendia que tinham assistentes jurídicos, que eram os assistentes jurídicos da União, que foram transpostos para a carreira de assistente jurídico da AGU, não tinham feito concurso e tinham se unificado, então, que a carreira deles, a nova carreira que surgiu de advogado da União, porque o grande problema da unificação dos assistentes jurídicos da AGU com os advogados da União foi a permanência da nomenclatura advogados da União. Com essa nomenclatura, ficou parecendo que houve uma transformação de cargos. E aí feriria o princípio do concurso público. E a Associação Nacional dos Advogados da União, a ANAUNE, ela ajuizou uma ação declaratória de inconstitucionalidade, é a famosa ADI 2713, né, que ela tratou exatamente sobre a unificação dos cargos, que é um dos modelos teóricos que eu vou apresentar para os senhores. Porque há 3 modelos teóricos de unificação, pelo menos os que eu identifiquei. Com certeza deve haver outros, e que a gente pode também, nada impede que a gente possa construir o nosso, certo? Eu vou apresentá-los, a gente vai fazer as opções aí, que a gente achar conveniente, né? Bom, a ADI 2713, ela disse o seguinte: a unificação de cargos não viola o artigo 131 da Constituição Federal de 88. E por quê? Eu achei ótima a fundamentação. Porque é necessária uma maior liberdade de atuação legislativa no que diz respeito ao planejamento e à racionalização do quadro de pessoal da instituição, diante do dinamismo, olha aí, pessoal, do dinamismo da realidade. Essa decisão, ela é de 2003 ou 2004, se eu não me engano, eu não peguei a data não, mas eu lembro mais ou menos da época do julgamento. Naquela época, em 2003 e 2004, o serviço público já falava em racionalidade e dinamismo da realidade. Vocês imaginem hoje, né, com a situação que o país vive. Realmente, a Advocacia Geral da União enfrenta esse desafio de racionalizar desde aquela época, né? Se o processo tivesse continuado dali, é porque causou muitos traumas essa unificação aos colegas. Por quê? Por que causou traumas? Porque ela foi feita o caminhão atropelando. Entendeu? O caminhão veio do nada. Ninguém viu, aí foi tudo para o ar, foi tudo para os ares mesmo. Até porque foi por medida provisória. A gente dormiu, consultou federal, porque o pleito da carreira de assistente jurídico da AGU era mudar o nome. Porque assistente jurídico parecia que você era menor, que você não era um advogado. A gente tinha uma medida provisória que estava em vias de sair, que nós tínhamos trabalhado, e que ia mudar nosso nome para consultor federal, que era o nosso trabalho. Nosso trabalho era de consultoria e assessoramento dentro dos ministérios. Então, assim, nada melhor do que mudar o nome de assistente jurídico para consultor federal. Nós dormimos com essa MP para sair. Isso foi num Jogo do Brasil em 2002. Era a véspera de um Jogo do Brasil. A gente acordou no dia do Jogo do Brasil, é inesquecível. Mais ou menos dia 12 de junho. Eu não esqueço, porque, olha, eu tinha 5 meses de carreira, 6 meses de carreira. Então, todos nós fomos surpreendidos com o MP unificando a carreira de assistente jurídico e advogado da União. Na época, ninguém entendeu nada, né? Eu tinha 6 meses de carreira, não sabia nem o que era AGU direito. Eu entrei na Advocacia Geral da União sem saber o que era a Advocacia Geral da União. E, na verdade, quando eu entrei lá, eu descobri que nem os colegas mais antigos, que eram de 2000, e os de 96, sabiam exatamente o que era a Advocacia Geral da União. A gente foi construindo e aprendendo juntos, certo? Então, bom, só para vocês terem ideia do drama, né? Se esse processo tivesse continuado, não tivesse sido interrompido desde essa época, nós estaríamos realmente já numa situação muito mais avançada. Mas sempre é tempo. Eu acho que a inclusão da Procuradoria-Geral Federal em 2002 na Advocacia Geral da União foi o maior ganho que a Advocacia Geral da União pôde ter. Todo mundo sabe o meu posicionamento sobre isso. Eu falo isso há
para quem quiser ouvir, sem nenhum tipo de problema, porque como vocês vieram de um processo que vocês eram esfacelados e houve uma grande unificação com a Procuradoria-Geral Federal, vocês vieram com muita garra. E essa garra se reflete dentro da Advocacia Geral da União como um fator impulsionador de grandes conquistas. E eu, como advogada da União, eu agradeço muito ter os procuradores federais dentro da Advocacia Geral da União. E digo mais, como eu dizia para o Silton há anos atrás, eu não sei por que vocês querem vir para a Advocacia Geral da União, vocês são muito mais fortes. Eu nunca entendi, eu não entendia por que vocês queriam entrar no conselho, eu disse, vai burocratizar, vocês têm promoção, vocês têm remoção, vocês têm tudo mais fácil do que os advogados da União e os procuradores da Fazenda Nacional que estavam submetidos ao Conselho. Graças a Deus que com a vinda da Procuradoria-Geral Federal e com o passar do tempo, eu também tenho que falar dos meus colegas que trabalham, advogados da União e procuradores da Fazenda, que tentam fazer o melhor trabalho possível, porque há muitos bons colegas, independentemente do posicionamento a respeito de unificação ou não, eu tenho grandes colegas, tanto procuradores federais como advogados da União, e que eu me orgulho muito de ser advogada da União também. Também tenho que deixar claro, a gente tem o orgulho da carreira, mas meu maior orgulho é de ser da Advocacia Geral da União. Esse é o principal. A gente tem que entender que cada um foi a sua conformatação de vida, né? Os advogados da União, eles se sentiram invadidos com a unificação. Caiu na cabeça deles. Então, eles realmente ficaram com medo da situação. Mas, assim, com 2 ou 3 anos, verificou-se que eles entraram, quem só se deu mal, teoricamente, com a unificação foram os assistentes jurídicos. Eles perderam antiguidade, perderam promoção. Os advogados da União ganharam os cargos na promoção e remoção seguintes, que eram cargos vagos que só existiam da carreira de assistente jurídico. Essa é uma das principais preocupações que eu tenho nos modelos de unificação, para a gente fazer sempre... eu vou correr, tá? 10 minutos, gente. É porque o tema é palpitante. Eu vou seguindo aqui para a gente tentar mostrar os modelos. Bom, foi dito nessa ADI, né, ADI, que não havia violação ao princípio do concurso público, a unificação dos cargos. Por quê? Porque havia compatibilidade funcional entre as duas carreiras, né? Verificada a partir da existência de intercâmbio entre os membros das carreiras. Na prática, já existia advogados da União, tanto dentro das consultorias, como existiam assistentes jurídicos dentro das procuradorias de contenciosos, certo? Então, essa questão da compatibilidade funcional estava superada. E isso já existe na prática, atualmente, na nossa prática hoje. Por mais que ainda haja proibições de um PF ou de um advogado da União atual na coordenação de grandes devedores da PGFN, a gente sabe que há colegas que atuam no gabinete do advogado-geral da União, que, diga de passagem para mim, é um ambiente neutro, acho que não, porque os advogados da União entendem que deve estar na estrutura da carreira deles, mas não está, nem no âmbito das consultorias jurídicas, a gente tem vários procuradores federais atuando, e dentro das especializadas, a gente tem muitos advogados da União atuando também. Então, na prática, essa história da compatibilidade, ela já caiu por terra, certo? Dá para a gente alegar isso aí, se a gente sofrer algum tipo de ADI com a nossa unificação. E eu já estou pensando nela, tá? Vamos lá. Bom, havia a necessária compatibilidade remuneratória. Quando eu entrei na Advocacia Geral da União, exatamente quando a gente tomou posse, já havia sido solucionado esse problema. Aumentaram, sabe? O pessoal aumentou, correu atrás da gente, o Gilmar deu um aumento na época, já foi ele. E os advogados da União e os assistentes jurídicos já ganhavam a mesma remuneração, certo? Então, não teve problema com relação a isso. E hoje, nem pensar. Não há mais essa ideia de que uma carreira possa vir a ganhar mais que a outra, mesmo que por questões de gratificação ou qualquer outra coisa, né? Graças a Deus. Equivalência dos requisitos para prestar o concurso. Aqui, essa equivalência dos requisitos para prestar o concurso diz mais respeito, não é às matérias que constam no concurso, não. Diz respeito ao sistema de provas e títulos. E todos os sistemas de provas da Advocacia Geral da União, tem sistema de provas, títulos, tem até a prova oral. É interessante até a gente dizer também que vamos fazer dizer o que é certo, né? O ministro Adams, ele tentou, né? A gente fala muito que ele não atuou pela carreira, mas ele tentou estabelecer o concurso único, que eu acho extremamente racional.
Um concurso único para a Advocacia Geral da União e aí alocando aonde fosse necessário, né? Dentro da PGF, dentro da PGU. Eu sei que, na prática, os procuradores gerais iam se matar, né? Pedindo assim, nós precisamos de determinado número de cargos e tal. Mas a tentativa era muito boa e isso aí pode ser equacionado sempre. Até porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando em determinado núcleo, ou determinada coordenação, ou determinado setor, a gente sempre ali tenta puxar, cada um está tentando puxar o seu interesse, né? Mas a gente tem que tentar ver sempre o global. E sempre há quem que tente ver esse lado. Então, eu acredito que nós somos maduros e grandes profissionais e a gente consegue superar essas coisas. Então, o concurso único já seria um tipo de unificação de atribuições muito bom. Ele tentou fazer isso e não conseguiu. Né? Pelo menos foi o que ficou registrado. Bom, completa identidade substancial entre os cargos, isso é básico, gente. Somos advogados, fazemos as mesmas coisas, atuamos tanto, ninguém atua de uma forma diferente. Eu poderia dizer que há especializações, questões da fazenda, do fisco, do Banco Central, mas nada insuperável que eu, advogada da União, não possa aprender, ou que os senhores procuradores federais, ou que não possam fazer também. Então, isso aí é totalmente superável. Vamos lá. O primeiro modelo teórico. Gente, são modelos teóricos, tá? A unificação dos assistentes jurídicos dos advogados da União foi esse tipo de unificação aí. Não foi esse tipo de unificação. Essa é a unificação de atribuições. Essa seria... O Walter até brincou comigo e disse assim, não diga que é soft, não. Diga que é uma unificação mais branda. Mas eu digo assim, seria a unificação soft, porque ela implicaria na manutenção dos cargos e dos órgãos existentes. Continuaria existindo a PGU, a PGFN, a PGF e a PGBancen. Só que todos os advogados públicos poderiam, de uma forma coordenada, seguindo um pouco da ideia do concurso público unificado, a AGU estabeleceu uma forma, ela não consegue estabelecer nenhuma ainda uma defesa unificada, né, doutor Walter? Porque a defesa da SGCT é totalmente diferente da defesa da PGF. Né? Eu não entendo. Eu lembro que da PGU eu pedi um parecer do colega, estava na Consultoria Geral da União, e eu não conseguia conseguir os pareceres, porque eles não estavam à disposição da PGU. Para vocês verem, eu, advogada da União, dentro da minha carreira, né, como a coisa é difícil. Mas isso aí a gente vai evoluir. Eu acredito. Pronto, o primeiro modelo teórico de unificação seria essa unificação das atribuições. Então, assim, haveria uma ampliação, uma atribuição plena de todos os advogados públicos federais. Essa seria uma ampliação das atribuições para todos os cargos. E, assim, ele estaria limitado a partir do momento que ele estivesse dentro daquele determinado setor, dentro daquele determinado órgão, dentro da PGFN, dentro da PGF. Isso aí a gente poderia estabelecer um modelo claro, respeitado questões de remoção, de antiguidade, teria que ser conversado com todos, né? Gente, todos esses modelos têm vantagens e desvantagens, tá? Só estou salientando que essa é a unificação que não depende de legislação, certo? É uma unificação que depende mais de uma questão política interna nossa. Essa é a unificação que já começou a ser feita, inclusive, né? Mas, assim, aqui, eu acho que nesses próximos 5 anos, com certeza ela vai ser concluída. Vamos lá. Os efeitos. Aumento da mobilidade e remoção entre todos os órgãos de lotação da Advocacia Geral da União. Concentração de atividades e diminuição do número de procuradores para a mesma quantidade de trabalho. A gente tem que parar de fazer concurso público. Essa é uma opinião pessoal minha. Porque eu acho que tem também se a gente racionalizar o nosso quadro, nós somos 8.000 pessoas. Se houver a racionalização do quadro de pessoal, não é necessário mais fazer concurso. Aí, entre outras questões, é claro que é necessário servidores de apoio, sistemas melhores, estrutura, é o nosso grande desafio. Mas, realmente, concurso público, a gente tem que começar a pensar, porque você tem um procurador para ganhar determinado valor X, você podendo ter 2 servidores, você pagar 2 servidores para nos ajudar, seria racionalmente melhor, né? Vamos lá. Esse sentimento de pertencimento à AGU devia ser o primeiro. Porque eu acho que quando a gente atua, a gente sente a dor de barriga que o outro sente, ele está ali do lado, a gente vê. Porque, na verdade, a gente só sente a dor do outro quando a gente está no lugar dele ou passa por aquela situação.
A gente está numa coordenação, eu estou trabalhando na coordenação de GEF e meu colega está trabalhando na coordenação de servidor público. As matérias que nós atuamos são quase idênticas. Agora, a quantidade de trabalho, ela é realmente diferenciada. Agora, você só sente a realidade do outro quando você muda de coordenação. Na Advocacia Geral da União, há colegas que se sentem com direito adquirido a estar na coordenação de trabalho há 17 anos. O colega não roda dentro da sua própria procuradoria. Ele não sabe o que o seu colega do lado de coordenação sofre. Então, assim, por esses motivos, há tanta dificuldade da gente. Quando a gente está falando do macro, que é a unificação de carreiras, vocês imaginem a unificação, a questão interna. Então, assim, eu acho que parte de cada um também ter essa consciência. Que a unificação pode partir de dentro de todos nós, inclusive dentro das nossas procuradorias. Porque cada um quer ficar na sua situação de conforto. Eu não vejo situação de conforto você estar há 17 anos em determinada coordenação. Eu estou na corregedoria e essa situação eu verifiquei semana passada. O colega está, é de 2000, há 17 anos na mesma coordenação. Ela deve ser uma baita advogada, com certeza, não tenho dúvida, sabe tudo sobre aquela matéria. Agora, a AGU não é só servidores públicos, né? A AGU tem serviço público, a AGU tem juizado, a AGU tem consultoria. Então, assim, é inadmissível, ao meu ver. Eu acho que todo mundo tem que passar, rodar por todos os locais para aprender o máximo possível. E contribuir com a sua experiência, né? Porque a experiência que ela tem dos servidores, ela pode levar para outra coordenação. E a experiência de trabalho, inclusive, como é que é feito. A uniformização de entendimentos dentro das próprias procuradorias, às vezes, é complicada. Imagine entre procuradorias distintas. Né? Vamos lá. Esse sentimento de pertencimento, eu acho que é o fundamental a todo o processo de unificação. Bom, o último efeito, o Walter, tu pode sentar um pouquinho aqui, porque você é alto e aí eu não consigo enxergar o slide. Não, mas o tamanho dele... Isso é bullying. Mas o tamanho dele é proporcional ao grande coração dele, tá? Tá certo? Obrigada. Bom, peraí que até fiquei nervosa aqui. Racionalização, o último efeito. Racionalização de atuação e diminuição da necessidade do número de procuradores. Isso é básico. Isso em qualquer modelo teórico apresentado, a unificação vai ter esse resultado. Vamos lá. Segundo modelo, unificação de cargos. E esse modelo foi o que foi aplicado com a carreira de advogado da União e assistente jurídico. Houve uma unificação de cargos. Aqui, gente, é a famosa unificação de carreiras da Advocacia Geral da União. Eu acho que é o sonho, né? É a criação de uma carreira única. Procurador da União ou advogado da República. Eu prefiro procurador da União, tá? Se eu tiver de votar, eu voto em procurador da União. Eu acho mais bonito. Até porque eu sou advogada da União e eu sou advogada. Doutora, a senhora é só advogada, viu? A senhora não entra em determinados locais que os procuradores estão. Quando eu estou acompanhada com meus colegas procuradores, eu ia almoçar no Supremo Tribunal Federal e tinha uma fila para a gente entrar 1 hora antes, quem era procurador. Vocês sabiam dessa? Porque quem era procurador podia entrar 1 hora antes e servir antes do público em geral. Era um privilégio, né, que a gente tinha lá em Brasília. Só que eu era só advogada. Quando eu mostrava minha carteira de advogado da União, idêntica à do meu colega procurador federal, a senhora é advogada, a senhora não pode entrar 1 hora antes. Isso é verdade. Eu tenho que admitir. Então, assim, procurador da União, por isso que quando eu me apresento, eu sempre digo, não, eu sou procuradora da União. Ou então eu sou procuradora da AGU. Alguma coisa do tipo. Eu sempre digo que estou procurando alguma coisa. Eu disse, só que sou advogada, não tem saída. Bom, os efeitos também são os mesmos. Redução das estruturas administrativas, concentração de atividades, aumento da mobilidade e o sentimento de pertencimento à AGU, que é o principal. Gente, por óbvio, e aqui é importante dizer, com relação a essa... É necessário a gente ter regras de transição para tudo isso. Essas regras de transição é o que a gente tem que debater e conversar. Eu não trouxe aqui as regras de transição. A transição que eu imagino. A gente já tem uns PLs, tem alguns projetos feitos, tem uns blogs, inclusive. A gente tem várias ideias. Eu acho que o nosso principal objetivo depois é eu apresentei os modelos, estou apresentando os modelos, mas o nosso principal objetivo é a gente fazer as nossas regras de transições,
que a gente acha que seria, que não prejudicaria os colegas, certo? Essa redução de estruturas administrativas, ela é básica. Com a unificação por cargos, a gente pode também reduzir a estrutura e unificar num órgão só. Se nós formos procuradores da União, a gente pode criar uma grande Procuradoria-Geral da União. Aí pode fazer as especializações abaixo. A Procuradoria-Geral da União de Contencioso, a Procuradoria-Geral da União Consultiva, a Procuradoria-Geral da União Consultiva Tributária, a Procuradoria-Geral da União que atua junto ao Banco Central. Esse tipo de divisão de trabalho sempre vai ser possível. Mas é óbvio, com a unificação dos cargos, com certeza, inevitavelmente vai ter uma redução de estrutura. Em vez de 4 gerais, nós vamos ter um geral. Acho que aí também entra outras questões políticas de muita gente não querer esse tipo de unificação, né? Mas que seria realmente muito mais racional. Você tem um geral e você divide em especializações adjuntos, cada um tem o pessoal responsável pela área consultiva. Aí sim, doutor Walter, aí nós vamos poder ter uma defesa unificada, porque o senhor não vai ter dificuldade de saber qual vai ser a defesa junto ao STF. Porque a gente ia ter um contencioso geral, que aí ele teria uma tese uniforme para todos. Seria muito bem-vindo, né? Vamos lá, é o básico mesmo. É o mínimo. É o mínimo. Bom, concentração de atividades, que seria isso. Aumento da mobilidade. Gente, um dos maiores fatores que dificultava a unificação de carreiras seria a questão das remoções. Questão de antiguidade entre as carreiras, né? Para os advogados da União, que não tem muito número de lotação, eu não sei por que é que eles são contrários. Porque tanto os procuradores federais como os procuradores da Fazenda Nacional, eles têm uma mobilidade muito maior que a minha carreira de advogado da União. Então, assim, eu não entendo esse medo. Mas, por outra via, o maior medo de um advogado da União, eu posso falar, eu sou advogada da União, é atuar no previdenciário. Eu não sei o que é que vocês dizem que acontece nesse previdenciário, viu? Porque todo advogado da União tem pânico. Né? Bom, não sei, eu não entendo. Mas pronto, mas vamos continuar, depois que a gente tem que continuar aqui. Bom, fora o medo do previdenciário, que eu acho que pode ser superado, porque meus colegas são muito inteligentes e ágeis, eles também se organizam rápido, a questão do teletrabalho põe por terra esse óbice. Com o teletrabalho atualmente, a gente pode suplantar esse maior óbice que seria o das remoções. Então, porque hoje a gente tem que atender uma coisa que a Advocacia Geral da União sempre que eu, enquanto advogada pública, sempre questionei por que a AGU sempre dificultava tudo que a gente queria. Se a gente tem a possibilidade de teletrabalho que pode conformatar o interesse da instituição com o do colega, por que não? Né? Então, a doutora Viviane está até trabalhando, se Deus quiser, vai sair um dia, a portaria do trabalho no exterior, para que todos os colegas advogados públicos que queiram fazer um mestrado e um doutorado fora do país estejam na ponta, em locais que não podem sair, porque se sair os outros ficam no sacrifício, os outros colegas, que ele possa ir e com a carga de trabalho, por que não? Não? Eu acho que a gente tem que procurar coisas que facilitem e nos beneficiem. Eu acho que dentre outras coisas, certo? Mas a questão do teletrabalho, ela suplanta, é um óbice que diminuiria o... Não, vamos e comemos. O colega trabalhando em casa, ele utiliza o computador dele, a internet dele, a energia dele, né? Não? E eu acho que a instituição tem que deixar um servidor lá da informática, para quando o colega tiver algum tipo de problema, ele ir lá resolver. Né, não? Eu acho que é uma das melhores coisas. E olhe, eu estava conversando com o doutor Cléso, só a título de informação sobre essa questão, ele estava dizendo, você sabia, Micheline, que eu tenho como gerenciar muito mais um procurador federal que está no teletrabalho, eu sei a quantidade de trabalho, eu sei o que ele faz, eu sei a qualidade do que está no teletrabalho e às vezes o que está numa consultoria lá no interior, eu não sei o que é que está acontecendo. Para vocês verem como o teletrabalho também é uma ferramenta operacional de gestão muito eficaz. Tá bom? Bom, outro grande óbice, é muita coisa para falar, gente. Outro grande óbice para a unificação de carreira seria a questão da promoção. Mas, gente, vamos seguir o modelo da Polícia Federal. A cada 5 anos você é promovido automaticamente, ou a cada determinado 10 anos, não sei. Nós somos uma carreira muito jovem. A gente pode... Essa é uma questão da promoção que pode ser suplantada tranquilamente também. Então, assim, eu não entendo por que não unificar
o maior óbice existente hoje, eu acho que é político. E é o medo também, né? Eu acho que os colegas, tudo que é novo causa medo. As pessoas têm medo. E nem todos os colegas gostam de ousar, né? Mas eu gosto muito de utilizar a seguinte frase. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se. Eu prefiro perder o equilíbrio momentaneamente e não me perder totalmente. Mas antes disso, eu vou citar o último exemplo. A frase era para ficar por último, mas eu já falei, porque eu acho ela tão bonita. Vamos lá. Mais ou menos isso, né? Um pouco desequilibrada, né? Buscando o equilíbrio. Bom, o terceiro modelo seria a unificação de órgãos. Leia PGU, PGFN, PGF, PG-Bancen. Seria uma unificação também possível de órgãos. Por exemplo, como só tem um órgão na Constituição, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, poderia haver uma unificação, todo mundo ir para a PGFN e de lá se dividido, teoricamente, certo? Esse é só um modelo teórico, tá? Eu não estou defendendo, eu ainda não defendi nenhum dos modelos, tá bom? Só estou citando exemplos. Exemplo, seria a criação de novas estruturas unificadas, tanto no consultivo como no contencioso, mantendo-se a divisão de especialização por áreas, tributária, autárquica, geral, bancária, política, monetária, financeira, ok? Bom, eu deixei minha foto, né? Eu deixo em todas as minhas apresentações. Estou aqui, sou colega de vocês, fiquei muito honrada de participar. Abro para as perguntas, o meu tempo já está esgotado. Eu não trouxe as regras de transição. E eu tenho várias regras de transição já pensadas, escritas e conversadas com vários colegas. Eu acho que é o próximo passo para a gente, no próximo encontro, no próximo CONAF, é tratar dessas regras de transição, que é o principal. A gente já deu o primeiro passo, foi falar abertamente sobre os modelos de unificação de carreira. Vamos prosseguir, vamos à frente. Obrigada aí por me ouvirem. Parabéns, Micheline, pela palestra. Antes de passar as perguntas, rapidamente, eu só queria comentar que a gente já tem uma experiênciazinha de trabalho territorializado, que é a ENAC, da qual eu faço parte, e todos esses ganhos, todos esses efeitos que a Micheline mostrou que surgem com um trabalho feito de forma unificada, já começaram a existir nessa equipe nacional de cobrança, que a gente faz parte. Então, a gente tem trabalho remoto, a gente tem possibilidade de cumprição de metas, né, cumprimento de metas, e nossa especialização é respeitada, e a gente teve um aumento de produtividade, que apesar da crise, apesar de tudo que a gente está passando, a gente conseguiu aumentar a arrecadação da cobrança da PGF. Palavra aqui para o Júlio primeiro, que foi quem primeiro se inscreveu, depois a colega ali no final. Tá funcionando. Rapidinho. Vocês foram show demais, velho. Aliás, todas as palestras, eu dou 10 para todo mundo, mas para vocês eu dou 11. Certo? Beleza. Mas vê lá, tu falou uma coisa interessante aí, Walter, que é uma coisa que me preocupa muito na PRF5. O cara tem que estar preocupado com o resultado do trabalho. Lá como eu trabalho com o Enem, e os advogados privados são muito estratégicos, e o Enem geralmente é no sábado e domingo, eles vêm com aquele pedido, vai lá no juiz, aí na sexta-feira de tarde sai uma liminar para arrombar tudo. Aí eu fico lá, aí teve uma vez que eu fiz isso, um grupo de professores querem entrar lá para fazer prova com lápis, caneta, com relógio, com tudo. Puta merda, essa hora já, velho. Aí eu fui pro tribunal. Falei com o desembargador, ele suspendeu a liminar que autorizava os caras irem para Tamandaré fazer a prova lá com lápis, com tudo. Aí eu disse, botei para arrombar, né? Já vou fazer a propaganda aqui desse negócio. Aí quando eu tô lá, aí o cara chega para mim, o diretor secretário diz, Julião, tem um problema. Disse, qual é o problema? Eu disse, a gente está com um problema no quadro de oficiais de justiça. Eu digo, como assim? Eu consegui essa liminar aqui, essa suspensão, às 9 horas da noite, e não vai chegar lá. Rapaz, a gente está com um problema. Sabe o que eu fiz? Vou citar nome. O consultor jurídico do MEC era Mauro Chaves, nosso colega Mauro Chaves. Velho, sem brincadeira, e aqui não vai nenhuma média. Eu peguei meu carro, dei uma de oficial de justiça, botei a decisão no bolso, aí Mauro ligou para mim, tu tá louco? Eu digo, não tô louco não, eu vou levar isso lá. Aí eu, Tamandaré, bom, resumindo, essa preocupação eu tenho. Cheguei lá, senhor oficial de justiça, não, eu sou procurador federal, aí foi que eu entrei mesmo. Quando eu disse que não sou advogado da União, pá! Aí entrei, aí o cara disse, mas o senhor, digo, olha, esse pessoal que está aqui tem uma decisão do tribunal para eles não entrarem na sala, eles não vão fazer prova.
Bicho, eu sei que eu blefei, fiz o que não podia, e os caras não fizeram a prova. Tá certo? Isso é compromisso, não meu, porque lá todos são compromissados, tá, aqui tem muita gente, todo mundo compromissado, mas a gente tem que ter compromisso com o resultado. Isso é fato, tá certo? E a pergunta é o seguinte, bem rapidamente, já vou encerrar. A tua palestra foi depressiva. Ó, se eu tivesse um revólver, eu já tinha... Ó, peraí. Pera aí, meu filho, olha, agora veja. Só resumindo, eu quero dizer uma coisa a você. Walter, vê, eu tenho essa noção do que você tem. Parabéns pela sua posição como procurador e como governo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho essa noção. Agora eu vou fazer uma pergunta para você direta. O sacrifício não tem que ser somente dos membros da AGU, não. O sacrifício tem que ser do governo também. Eu pergunto a você, o que é que está faltando para o governo construir esse caminhão que Micheline falou aqui? E quando os advogados da União acordaram de manhã cedo, o caminhão já atropelou ele com unificação. Então eu pergunto a você, o que é que está faltando? Porque o governo está aprovando o que quer e o que não quer. Eu estava até pensando o seguinte, será que não dava para nesse refis o cara empurrar um negócio? Ó, o refis vai sair, mas a unificação está aí e tem que aprovar. Entendeu? Então, o que é que está faltando? A pergunta é para você. O que é que está faltando para o governo empurrar uma carreta dessa carregada, 5 horas da manhã, nas costas de todo mundo e unificar? Assim, a palestra, para mim, a palestra do nosso colega de ontem, que falou sobre Previdência, o Daniel, foi brilhante. E também te deixou depressivo. Então, eu vou tomar isso como um elogio pessoal. Né? Mas assim, vamos lá. Primeiro, a solução das nossas esquizofrenias não passam pelo outro. A gente sempre tem uma tradição de pouca participação e engajamento no Brasil, que se traduz nos resultados que a gente colhe, né? Ela é culpa de 2 fatores psicológicos. Sem querer filosofar um pouco, mas já filosofando, eu ia falar o seguinte, o sentimento de que as coisas não vão dar certo provoca uma paralisia e uma inação. E eu acho que assim, nenhuma conquista da Advocacia Geral da União, da Advocacia Pública Brasileira, partiu do nada. Não foi uma mente iluminada dentro do governo que deu os nossos honorários. Foi um engajamento de bravos colegas, um monte deles, eu posso citar um monte deles. Centenas de pessoas foram para o Congresso Nacional, costuraram desde o CPC os honorários. Foi um processo que não foi de 1, 2, 3 pessoas, foi um processo de construção coletiva. A ANAF é um veículo de construção coletiva. A ANAF, como associação Os Ideais, é um veículo de construção coletiva. Isso não saiu porque a gente não conseguiu construir um consenso óbvio, revolucionário, dentro da nossa própria casa. Tá faltando o quê? Porque, assim, esse discurso parece lógico, desapegar de ideologia. O que a gente precisa para ir lá e convencer? Eu vou inverter e colocar uma provocação e convencer aqueles colegas que não estão convencidos a aderirem a um projeto que vai ser coletivamente melhor. Porque, para mim, toda resistência, ela morre, toda resistência legítima, não estou falando dos interesses particulares de um grupo político dentro da AGU, não. Todo óbice legítimo que já me colocaram, e eu aceito os óbices legítimos, se resolve com uma boa regra de transição. E a gente não conseguiu costurar. Nós estamos tendo avanços. A Associação do Banco Central está sendo incorporada pela ANAF e eu fico muito feliz com isso e receber os colegas extremamente qualificados. Eu vejo no meu dia a dia colegas qualificados de todas as carreiras e pessoas boas, mas que pensam de forma diferente. Então, talvez seja resultado da nossa própria pouco engajamento ou falta de engajamento. Nada surgiu na Advocacia Geral da União sem um movimento de pressão.
nada vai surgir. Acho que até o projeto de lei complementar que está no Congresso Nacional é fruto de pressão. É fruto de pressão da ANAF. Acho que já é um processo que passou o seu momento histórico. Não serve mais. Para mim não serve mais. É uma coisa que assim, ele já nasce desatualizado. Então, se fazer uma reforma penosa para já nascer desatualizada, uma MP resolve o problema. Uma medida provisória resolve o problema. Aqui demonstrou. O precedente foi construído com o próprio ingresso associativo de ação direta de inconstitucionalidade, construiu o precedente que já é a tese pronta para uma MP unificando. Houve tentativa disso. O ministro Adams encaminhou para o Ministério do Planejamento a proposta de MP unificando. Essa proposta não chegou dentro do governo porque se achou que ia ter um desgaste interno muito grande dentro da Advocacia Geral da União naquela oportunidade, dentro de um contexto de confusão política muito grande. A gente ainda vive um momento de instabilidade política muito grande, de um governo que tem a sua legitimidade questionada. Estou falando nas ruas, não estou partidarizando nem nada, até porque fazemos como carreira parte de um governo sempre. Acho que, assim, não sustentar isso está dissociado da realidade. Porque a gente, na nossa atuação, dialoga com esse governo democraticamente eleito ou que surge a partir de um diálogo democrático. No caso do processo de impeachment, teve um diálogo democrático que o Congresso Nacional deliberou. Então, assim, acho que a gente tem que se organizar para que essa MP saia. Já teve uma primeira tentativa. Um ministro-chefe da AGU mandou para o Ministério do Planejamento a proposta de MP unificando. Isso não foi para frente porque não teve pressão política para ela ir. E talvez a gente tenha que se organizar melhor. Eu não falo pelo governo, mas assim, eu terei imenso prazer em sustentar o óbvio revolucionário, né? Oi, obrigada. Primeiro eu queria parabenizar os dois. Eu já sabia que seria excelente, por conhecer bem os dois, mas eu acho que até superou as expectativas. Primeiro eu queria fazer uma observação. Eu gosto muito de ouvir por parte de colegas, como a Micheline falou, logo no início da explanação dela, que nós não somos o maior escritório de advocacia, nós somos uma instituição. E eu queria dizer que é algo que realmente me dói quando eu ouço essa comparação pura e simples da AGU como um grande escritório de advocacia. E eu acho que isso também só me dói mais um pouquinho, e isso, infelizmente, é mais generalizado ainda, e faz parte dessa nossa crise de identidade institucional, que eu acho que nós temos que superar, é ouvir falar a ministra da AGU. A advogada-geral da União não é uma ministra de Estado. E eu gostaria muito que nós superássemos essa ideia, essa subserviência, porque nós somos uma entidade que é colocada na Constituição de uma maneira diferenciada, apartada do Poder Executivo, e a advogada-geral da União, ou o advogado-geral da União que esteja em exercício, ele não é ministro de Estado. Eu gostaria de deixar isso consignado. Agora, com relação à minha pergunta, é para o Walter. É o seguinte, eu não ouvi você falar em nenhum momento da sua explanação sobre os gastos com a dívida pública, com os gastos da dívida. Então, eu queria saber por que, se nós temos na Constituição, na DCT, a previsão de uma auditoria da dívida, se nós temos, se na própria PEC, na emenda constitucional do teto dos gastos, ficou de fora isso, não existe limitação para os gastos com a dívida, por que todos pagam a conta, menos o sistema financeiro? E onde isso entra, o que isso poderia ser feito? Porque a sociedade tem que pagar a conta, o servidor público tem que pagar a conta, todo mundo tem que pagar a conta, agora banqueiro não tem que pagar a conta, investidor não tem que pagar a conta? É isso que eu gostaria de saber. Por que isso não entrou nesse diagnóstico da crise e da solução para a crise? Eu achei a pergunta excelente.
Excelente mesmo, porque esse é um dos mitos que volta e meia a gente vê surgindo dentro do serviço. É porque aqui eu tenho que me abaixar um pouco, então. Aí volta o bullying, sabe? Não, volta o bullying. E ali eu acho que fica um pouco mais informal. Então tá, vou voltar aqui. Todo mundo vai continuar me vendo, por óbvio. Mas assim, eu acho assim, excelente a pergunta, porque é um dos mitos que há dentro do serviço público, né? Eu trouxe, na verdade, eu falei sobre dívida pública, sim. Eu trouxe a relação dívida pública-PIB. Eu coloquei no gráfico que os países que estão na mesma situação que o Brasil costumam ter normalmente, mundialmente, como parâmetro econômico, a saúde financeira de um Estado, ou seja, a capacidade de se financiar, de contrair dívida, é medida pela relação dívida-PIB. Vou, assim, começar falando, o Ministério do Planejamento é uma escola, né? Uma escola de economia, você vai lá ali sendo doutrinado, até estudando bastante temas que a gente precisa saber para prestar de forma adequada um assessoramento jurídico, sobretudo em matéria de direito financeiro. Tem muita especificidade. Então, assim, normalmente os países, eu constato a saúde financeira de um país pela relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB hoje do Brasil, ela está em trajetória de crescente. Ou seja, a dívida está ocupando mais espaço. Quando a gente cruza aqueles dois dados, a gente chega a uma situação que é aterrorizante do ponto de vista do direito financeiro. A Constituição tem a chamada regra de ouro. Eu não posso contrair dívida que supere o limite de despesa para investimento, porque eu contraio dívida para investir. É uma regra de prudência fiscal para que o Estado não patrocine as suas despesas de custeio, as despesas normais, com o endividamento público. Só que a gente chegou num estado de coisas, porque a composição da despesa ela é obrigatória, que se nada for feito em 2019, eu descumpro a regra de ouro. Porque eu estou financiando a Previdência com emissão de título da dívida. Esse é um primeiro dado importante, que não responde à sua pergunta, mas eu acho que a gente para ter dimensão do que está acontecendo. Quando a gente olha estruturalmente a dívida por dentro, essa dívida ela é rolada. E a taxa Selic representa o grau de confiança que os atores de mercado têm na capacidade de pagamento do Estado. Quanto maior o risco, maior o prêmio. O dinheiro ele circula. Então, assim, em economia, falar de forma diferente é mito ou ideologia. E aí, ideologia, você se financia, talvez, por inflação. Eu estou falando, tem saída, eu não estou falando que não tem saída do ponto de vista econômico. A gente pode ter uma inflação de 100% por ano e está resolvido o problema fiscal. Emite dinheiro, moeda e pronto. Agora, toda a dívida ela tem um limite anual de rolagem. Essa dívida ela é comprada e recomprada ao longo do tempo de forma cíclica. E ela hoje está pulverizada. A maior parte da nossa dívida está na mão dos fundos de pensão brasileiros. Estou falando assim, quais são os maiores titulares individuais de títulos da dívida pública brasileira? São os fundos de pensão das estatais, os grandes fundos de pensão das estatais. Então, esse primeiro mito de que existe uma mão invisível, maldosa, que puxa as cordinhas e influencia, ele faticamente ele não existe. Porque na rolagem da dívida eu pulverizo essa dívida. E, na verdade, esse endividamento ele é um mecanismo de financiamento que qualquer Estado tem. Os Estados, mundialmente, têm um nível saudável de endividamento público. Então, assim, uma auditoria da dívida, sendo bem pragmática e realista, seria de pouco ou nenhuma utilidade. Ia descobrir o CPF de muitos de nós que temos investimento em título da dívida pública. Quem sabe razoavelmente investir, não vai botar seu dinheiro na poupança, principalmente com uma Selic alta. Confiando na capacidade de pagamento do Estado, que é a capacidade do pagamento de pagar o nosso próprio salário, né?
a fonte é a mesma, eu tenho um determinado grau de confiança. Então, assim, essa dívida ela está pulverizada. Ela representa, na verdade, uma capacidade do Estado de realizar gasto. Então, tem uma relação com aquela despesa. Porque uma coisa financia a outra e retroalimenta. Se eu hoje estou emitindo o título da dívida, porque o meu orçamento, só com despesa obrigatória, ele dá 102% da minha receita corrente líquida, alguma coisa está errada. Essa diferença eu vou financiar com dívida. E vou aumentar o endividamento. Então não existe, na verdade, assim, se você fizer uma construção histórica, você vai chegar a uma cadeia de rolagem de dívidas tão grande que você vai chegar a resultado proveitoso nenhum. Vai falar, não, realmente é isso. As dívidas foram compradas e recompradas tantas vezes ao longo das décadas que hoje se encontra pulverizado e os maiores titulares são os fundos de pensão. O que você vai fazer? Porque assim, qualquer percepção para o mercado, aí assim, a gente vive numa sociedade, não existe almoço grátis. Os problemas, assim, não vai chegar uma varinha mágica que vai falar a dívida é a metade do que ela é. Porque isso significa dar default nesses fundos de pensão. Hoje, os maiores titulares individuais são os empregados do Banco do Brasil. De título da dívida pública brasileira. Qualquer sinalização que se dê para o mercado de que eu vou diminuir a minha capacidade de pagamento, vai aumentar o prêmio que eu tenho que pagar pelo risco adicional que eu estou colocando no mercado. Cada ponto percentual da Selic são outros 40 bilhões que eu adiciono nessa conta. Então assim, do ponto de vista econômico, eu sei que eu estou sendo muito econômico, talvez esteja faltando clareza, mas assim, do ponto de vista econômico, esse mito da auditoria da dívida não passa disso. É um mito. É um mito. Está na DCT porque havia uma construção social da nova ordem constitucional que previa um Estado social e um Estado de coisas. E assim, houve um grupo parlamentar que tinha enraizado dentro dele, mas dentro de uma outra lógica, inclusive, hiperinflação e tal. Ao longo da nossa história constitucional, essa dívida já foi enrolada. Não é, aquela dívida já sumiu. Porque ela é enrolada, né? Ela vira dívida de vários atores que vão comprando e recomprando isso a todo ano. A margem de rolagem da dívida chega a 40% dela todo ano. Então, como você vai auditar o quê se eu rolo 40% todo ano? A dívida é uma dívida completamente diferente dos fatores históricos que fizeram ela surgir. E ela está 50% do PIB. É 50%, o fator de relação, 50% de dívida PIB, coloca o Brasil em patamar saudável frente aos seus concorrentes mundiais. Nós estamos em 73%, vamos chegar a 80% com a PEC do teto do gasto e com a reforma da Previdência. Sem ela, isso explode. Explode Selic ou explode inflação. A gente escolhe. Assim, a gente trata com pouca realidade os nossos problemas. E a gente sempre tenta a solução da varinha de condão. Eu acho que a nossa realidade brasileira, a gente já está percebendo que isso não funciona. E não é sendo ideológica, é sendo realista. A gente não consegue revogar essas leis, enfim. Depois vai passar. Eu acho que eu tentei explicar. Só uma observação, eu não me contive. Assim, eu pensei assim, eu não vou falar. Assim, vou falar. Você fez uma consideração com relação a não é ministra, a gente não pode ser chamado de escritório de advocacia e tal. Eu acho assim, a gente tem muitas barreiras mentais para inserir a estrutura da AGU dentro da lógica e dinâmica para a qual ela foi criada na Constituição e para a qual ela serve, que é ajudar a implementar as políticas públicas de um projeto democraticamente eleito, independente da minha ideologia. Porque eu, pessoalmente, Walter Baeri, não concordava com algumas atitudes tomadas pelo governo anterior e sustentei até o Congresso Nacional, estava no Senado Nacional, sustentando a tese jurídica que achava legítima e achava o nosso papel defender. Essa questão de, assim, acho um outro mito. Assim, não pode ser ministra, chefe da Advocacia Geral da União. Do ponto de vista legal, ela é ministra. Do ponto de vista orgânico, ela é ministra. E isso não me diminui em nada. Isso não me diminui em nada. Por que chamar um advogado-geral da União de ministro me diminui ou me aumenta? A mim nada. Estou falando, os demais colegas também.
Eu acho que a gente tem que ter uma relação saudável com isso. A gente não é Ministério Público. Dentro da Advocacia Geral da União, tem pessoas que falam assim, pensam que a gente é Ministério Público. A gente não é Ministério Público. A gente não tem que ter estrutura de Ministério Público. O nosso controle interno de legalidade ele é importante, é um dos papéis que a gente tem. Mas o papel do controle interno de legalidade que a gente faz é dar segurança jurídica para a implementação daquela política pública. Porque eu tenho que tutelar o Estado de modo que ele cumpra as leis. No Estado democrático de direito é isso. Agora, o fato de ser escritório, de não ser escritório, eu acho que o importante é o resultado. O importante não é a cara do gato, o importante é que ele coma o rato. Para mim é isso. O resto é só sentimento. Aí o mesmo sentimento que move essa desunião nossa. Ela não é baseada em fato concreto, ela é baseada no sentimento. E aí cada um tem o seu. Eu quero uma advocacia geral da União cor de rosa. A questão de preferência de cor, ou azul, vira sentimento. Será que vale a pena a gente entrar numa discussão de terminologia? Isso valoriza a gente mais ou não valoriza? Do ponto de vista institucional, a minha experiência me diz que são indiferentes. Isso faz a gente soar para a sociedade bastante arrogante. Querendo ser melhor que os outros. Assim, para a sociedade, isso parece bastante arrogante. Quando a gente se coloca como advogado da sociedade, a gente é valorizado por ela. E a gente está enfrentando um problema brutal com isso, que a sociedade não entende a questão dos honorários. A gente está sendo questionado. A gente está sendo questionado o que a gente devolve para a sociedade, e a gente tem que escolher qual é a briga mais importante. É chamar a ministra, que legalmente é ministra, de ministra, ou é prestar um serviço jurídico de qualidade? Aí você pode falar escritório, não escritório, institucionalmente, a gente está assegurado na Constituição. Eu estou falando assim, num debate, eu não sou dono da verdade, por favor. Nem quero ser. Eu estou externando uma opinião pessoal que acho que pode contribuir para um amadurecimento institucional e para um amadurecimento nosso, coletivamente. Ainda que a minha posição seja minoritária. A gente anota lá, vai pensar nisso para a posteridade a gente refletir se faz sentido mais o que a Alessandra trouxe, se faz sentido essa visão de que não, a gente tem que brigar por isso, porque é assim que a gente amadurece. A minha percepção não é sentimento, é percepção com base no concreto, é que essa discussão, não de prerrogativa é diferente, prerrogativa a gente tem que ter, porque ela decorre do nosso munus público. Para a gente fazer uma análise de segura, para implantar a política pública de forma segura num Estado democrático de direito, em que o Estado, e aí eu vou usar a abstração, mas o Estado e o governo e o ministro e a ministra da AGU é subordinado ao império da lei, isso é mais importante que todo o resto. E isso eu tenho que brigar por isso. Eu tenho que brigar para que aquele ministro, ou o nome que você queira dar para ele, eu vi uma crítica super construtiva, que sem nenhuma conotação política, aqui é só sociologia jurídica. O ex-presidente Lula estava depondo, né? E aí a procuradora da República interpelou ele, porque ele, a certa altura, do modo informal como ele é, ele chegou e falou, chamou ela de querida. Ela falou, não, alto lá, querida não. Que eu sou doutor e tal. Daí eu vi uma crítica, né, no jornal, falou, não, pô, do que ela quer ser chamada? Ela quer ser chamada o quê? De assim, mãe dos dragões e... assim, mãe dos dragões e mãe suprema dos primeiros homens, e não sei, negócio Game of Thrones, né? Rainha da... Porque a gente tem, assim, a gente tem como tradição e cultura posições arrogantes. E a gente quer combater a arrogância do outro com a nossa própria arrogância. Eu tive a oportunidade pelo governo de fazer uma palestra no Canadá, e uma das coisas que mais me chocou foi 3 ministros de Estado do Canadá sentarem comigo assim, na comitiva brasileira, que não tinha mandato para nada, e começaram a bater papo. Meu tempo aqui está passando como ministro, eu vou voltar para o parlamento. E eles começaram a falar, e assim, não tinha arrogância nenhuma de ninguém para ninguém. E a gente quer combater a arrogância do outro com a nossa própria arrogância. Enfim, eu já me alonguei muito. O Rodrigo está inscrito. Por favor, Júlio. Oi,
Não, mas só um minutinho, boa tarde. Acho que a gente Boa deve- tarde. a gente Não, só um deve minutinho. Ontem respeitar você a falou na ordem. frente de todo mundo, agora não é possível, né? Hoje não, de novo ontem, e hoje de novo você está querendo falar na frente de todo mundo, podia ter um mínimo de educação, né? Rodrigo, É impressionante. Ó, gente, boa tarde. Eu queria pedir desculpas aí pela exaltação, mas né, é uma questão até de comportamento perante os colegas do Congresso. Eu queria perguntar para o Dr. Walter, achei a palestra dele muito boa, principalmente sobre a questão da política fiscal, foi muito esclarecedora, e eu acho que o senso de urgência que ele passou foi muito importante, que eu acho que esse senso de urgência falta realmente a gente, como membros da advocacia pública, e até mesmo como cidadãos do nosso país. Eu acho que muita gente não enxerga o senso de urgência que a política fiscal necessita para que a gente possa, inclusive, garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição. Para isso, a gente também tem que ter uma política fiscal, tanto quanto uma política monetária, tanto quanto a própria política social, muito bem atrelados uns aos outros, para que a gente possa ter condições de fazer isso acontecer. Só que eu queria primeiro pensar um pedaço, vou tentar ser breve, vai ser a única pergunta que eu vou fazer aqui no CONAF, e eu vou tentar ser breve, infelizmente acredito que eu vou falhar, mas, enfim. Sobre a questão da eficiência dos colegas, que muitos deles estão dentro de uma bolha e que muitas vezes não enxergam a necessidade de ter uma ação mais proativa, de ter uma necessidade de apresentar mais resultados, de trabalhar com metas e de, exatamente isso, ter mais eficiência dentro do seu trabalho. É uma visão que eu já vi compartilhado por outros colegas, inclusive por pessoas que estão que já estiveram dentro da gestão da AGU. E eu sempre tive um pé atrás em relação a esse tipo de visão. Principalmente porque eu acredito que a eficiência está muito atrelada a alguns pré-requisitos, que são a motivação, prerrogativas e a estrutura das carreiras. Eu trabalhei por mais de 8 anos dentro do interior de Minas Gerais, trabalhando principalmente com o processo da Previdência Social, e eram processos que se acumulavam às centenas, aos milhares, e o que eu mais via eram colegas motivados, querendo apresentar resultados, correndo atrás, e com limitações muito graves de estrutura, muito graves. De forma que a gente não teria scanners, não tinha impressoras, que muitas vezes colegas tinham que levar processo para imprimir em casa, os próprios procuradores tinham que tirar xerox, os próprios procuradores tinham que carregar processo até a justiça, voltar. Além da estrutura, as faltas de prerrogativas que os membros da AGU não possuem, que os membros do Ministério Público, do próprio Judiciário possuem, atrapalham muito na hora de apresentar um trabalho com alto grau de resultado, com alto grau de eficiência, principalmente pela insegurança que nosso trabalho gera, seja por questões disciplinares, por questões de tratamentos no próprio TCU. Nós não temos prerrogativas suficientes quando tem, por exemplo, o membro do Ministério Público, para que a gente possa ter liberdade de atuação. Inclusive, um exemplo que eu dei agora, questão dos juros no STF, entre a data de consolidação da conta e a data de emissão do precatório, embora já tenha tido uma decisão do Pleno do STF, eu não tenho segurança dentro da minha procuradoria para deixar de recorrer disso. Porque a qualquer momento pode haver algum tipo de mudança em embargos de declaração, ou mesmo de aplicação dali em diante, ou em alguma data especificada, e eu ser pessoalmente responsabilizado, seja disciplinarmente, ou seja perante órgãos de controle, em relação a esse ponto. Então, assim, fora, não vou nem falar de remuneração, porque entre as funções essenciais da justiça, nossas questões de remuneração são realmente as mais baixas, e nos colocar como 1% da população que mais recebe, culpar os próprios membros da carreira a questão da miséria do nosso país, o que eu acho que não tem absolutamente nenhuma correlação. E é interessante que, por várias vezes, eu já participei de mutirões em que nós íamos trabalhar junto com juízes federais, procuradores da República, defensores, e né,
a diária deles era 5 vezes maior do que a nossa diária. Ou seja, se nós fôssemos trabalhar no mutirão, o que aconteceria? O juiz federal ficaria hospedado num hotel como esse. Nós poderíamos, no máximo, pagar uma pensão ou um albergue para a gente ficar hospedado sem ter que tirar dinheiro do nosso próprio bolso para poder trabalhar. Quer dizer, isso tudo se transfere em ausência de motivação. Quando nós olhamos, por exemplo, dentro de uma subseção da Justiça Federal, quando a gente vai numa unidade do MPF, da própria Defensoria, e a gente compara com as nossas unidades, porque nós todos trabalhamos ali, dentro do meio jurídico. Nós todos estamos fazendo audiências rotineiras com o juiz federal, e nós vemos que, por exemplo, o técnico da justiça, o cara que digita, o escrevente, ele tem diárias maiores que as nossas. E quando nós vamos levar isso para o planejamento, a conversa do planejamento é uma tabela única para todos os servidores, a Advocacia Geral da União está incluída em todos os servidores e não tem conversa, não tem nenhuma possibilidade de se tratar a AGU como função essencial à justiça, como está previsto dentro da Constituição. Então, tudo isso leva a nos colocar, inclusive, colocando a Advocacia Geral da União, a Advocacia Pública Federal, no mesmo patamar de auditores ou de policiais, e que, com todo respeito a todas essas carreiras, são carreiras totalmente diferentes, com responsabilidades diferentes, com tratamentos diferentes, com questões a serem colocadas totalmente diferentes entre si. A Advocacia Pública Federal é uma carreira jurídica que está dentro das funções essenciais de justiça, que não tem nada a ver com as funções de fiscalização ou com as funções policiais. Mas, enfim, o que eu queria colocar em relação à política fiscal é justamente isso. Muitas vezes a gente não tem essa estrutura, não tem a melhoria do tratamento, justamente por questões fiscais, né? E a gente vê que o governo hoje, atual, ele adota uma política fiscal austera, não muito por convicção, mas por necessidade. E ele adota isso de forma pouco de mau grado, né? Ele não abraça a política fiscal austera com tranquilidade. Tanto é que, infelizmente, nós temos aí fundão eleitoral de mais de 2 bilhões, que se tivesse uma política fiscal realmente necessária, seria o primeiro a ser vetado energicamente pelo governo. Tem fundão eleitoral, tem refis, tem emendas parlamentares, que são um gasto público não planejado, não sistematizado, feito de forma completamente aleatória e que foi aberto para os parlamentares, porque, afinal de contas, nós temos um governo que precisa ser salvo de denúncia do STF, etc. Inclusive, a própria MP, a própria PEC do teto de gastos que foi colocada, teve que abrir uma exceção, um dispositivo que permite que o Judiciário e o MP peguem parte do teto do próprio Executivo. Eles que já fazem um gasto muito mal em termos de política de pessoal, o Ministério Público gasta uma porcentagem imensa do seu orçamento, e o Judiciário também, com pessoal, com pagamento de diversos tipos de penduricalhos, etc. E aí, a minha pergunta, finalmente, é o seguinte, será que para a gente ter uma política fiscal, a gente cobrar eficiência e resultados do membro da Advocacia Geral da União, até de outros membros, com compromisso com a política fiscal do país, com compromisso com tudo isso que a gente não deveria, primeiro, imaginar que quem está lá em cima deveria estar colocando isso como prioridade, o presidente da República, o ministro do Planejamento, etc., com prioridade, para que a gente possa ter realmente uma política fiscal correta, austera, que não permita fundões, não permita refis dessa forma, que o governo se coloque de frente contra isso, se bata de frente contra isso, e inclusive enfrente politicamente essas questões. Não creio que isso uma coisa acaba sendo dependente da outra. E o segundo ponto é que aí é um pedido, mais do que uma pergunta. Deixa eu pedir, só para... Tá, a pergunta já acabou, então tá, só a pergunta mesmo. Tem o outros pedido inscritos aí. Vamos lá, eu acho assim. Eu acho assim,
a gente está um pouco numa espécie de... E eu provoquei isso também na minha exposição, uma espécie de divã coletivo. Então, assim, também tem que fazer a minha própria culpa, porque eu provoquei a reação de divã coletivo, então não posso... Foi um pouco isso, assim. Foi um pouco isso também, mas assim, se colocou fatores internos e externos para uma atuação eficiente. Tem fatores que dependem não de uma estrutura ou melhoria incremental de nada. Que são os fatores de cultura corporativa, motivacionais. Tá? Esses não dependem de externalidade. Depende da percepção de relevância da nossa atuação e, como eu falei, quando se percebe cada um desses processos como uma finalidade, como um meio para atingir a finalidade máxima, que é promover o bem-estar das pessoas envolvidas e da sociedade brasileira, talvez mude um pouco de perspectiva e a gente começa a ter uma advocacia mais proativa e participativa. Os problemas estruturais, eles hoje, eu acho que dependem mais da gente bem gerenciar o orçamento da AGU, que foi o único entre o orçamento de todos os ministérios que se expandiu em mais de 20% nos últimos 3 anos. Então, portanto, nos anos de crise em que houve corte, a Advocacia Geral da União teve ganho incremental de 20% no seu orçamento. Esse dado é verdadeiro e objetivo. Eu participei desses debates e dessas construções. O problema é que a gente é desorganizado. A gente gasta mal e a gente aloca esses recursos porque a dinâmica estrutural da AGU faz com que eu tenha uma PSU, uma PSF, uma Procuradoria da Fazenda local. Então, como é que dentro dessa realidade eu consigo otimizar esses recursos para gerar um ambiente melhor? Com relação ao aspecto remuneratório, eu acho que, assim, depois dos honorários, falar que a gente está sendo mal remunerado e tal, o mesmo discurso que a gente não está, pelo contrário, a gente está gerando uma ciumeira, a gente não precisa mais ciúme. Eu não quero nada disso que você falou. Porque se a gente botar mais auxílio, mais não sei o quê, mais um patamar diferenciado de diário e passagem, a gente vai perdendo os honorários. Porque a percepção hoje da magistratura, do Ministério Público, se você tem, assim, se o problema é psicológico de não se sentir função essencial da justiça, meu amigo, converse com os nossos colegas juízes federais. Você vai sentir, vai sair de uma conversa super bem. Porque eles vão perceber a gente ganhando bem remunerado. Hoje é isso, eu tenho vários assim, amigos pessoais que são que são juízes federais. Mas assim, em resumo é isso, eu não vou me alongar e eu vou pedir para os outros colegas, eu acho que ainda tem uns 2 inscritos. Não vai não? Não, tem assembleia, está todo mundo com fome, né? Tá. Então Pessoal, agradecendo a presença de todos, as perguntas, vai encerrar para a Assembleia às 14. Sim, tem uma lembrança.